Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 4, versículo 4. Nós vamos meditar sobre a realidade da unidade cristã a partir de Efésios 4, 4. Temos já estudado este livro nas quintas-feiras em nossa igreja e estamos exatamente estudando este capítulo e estes versículos. Ontem nós começamos o versículo 5. Diz assim, Efésios 4, 4: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Oremos. Pai querido, nós te bendizemos, porque estamos em comunhão contigo, por causa da obra do teu Filho, por causa da obra do teu Espírito e por causa da tua própria iniciativa, porque fomos, ó Deus, amados por ti antes da fundação do mundo, pois a tua palavra nos declara que o Senhor nos amou com amor eterno. Fomos também, ó Deus, redimidos de nossos pecados antes que nascêssemos, pois Cristo manifestou a graça da redenção na cruz do Calvário em nosso favor. E agora o Senhor tem nos atraído, nos dado esta graça, revelado em nós a pessoa de teu Filho, através do teu Santo Espírito. Por isso nós te bendizemos, ó Deus, e te pedimos que este mesmo Espírito, que nos dá a fé, o arrependimento, que nos leva à conversão, que Ele também continue nesta hora nos santificando, pelo lavar puro da palavra que só será eficaz, ó Deus, pois assim o Senhor nos diz, se o teu Espírito a aplicar ao nosso coração. E é o que nós te suplicamos nesta hora. Fale, ó Pai, ao nosso coração, pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos queridos, este texto nos fala de unidade, de comunhão. Mas nós vivemos em dia em que estas coisas são cada vez mais raras. Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão cada vez mais divididas, segregadas, colocadas em tribos, colocadas em segmentos, em compartimentos. As opiniões, os interesses, as ideologias, os sentimentos, as preferências, tudo serve hoje para desunir. Vivemos em uma época extremamente desunida, talvez a mais desunida da história humana. E essa realidade não tem ficado do lado de fora da igreja, ela adentra na igreja. Igrejas que dividem-se por estilos, que dividem-se por pensamentos pessoais, por doutrinas de homens, e nas próprias igrejas locais, divisões por faixa etária, por grupos, por classes sociais, por atividades. Culto do empresário, culto do CLT, culto do jovem, culto da criança, culto do homem. Cada vez mais vivemos em uma época de fragmentação, de divisão. E isto reflete-se na família. Nós estamos aqui num dia da família, e da família de famílias, que é a igreja. Mas a família, que deveria ser um lugar de maior intimidade, de maior comunhão, de maior união, também vive esta crise, também experimenta esta terrível tensão. Pais contra filhos, filhos contra pais, casamentos que se tornam descartáveis e não perenes, insegurança, distanciamento, silêncio, como se os moradores de uma casa fossem apenas colegas de uma república e não membros de uma família, cada qual no seu quarto, com a sua tela, com as suas redes sociais, com a sua própria TV portátil, vendo o seu filme ou série preferida. Esta é a situação. Diante disso, surgem questões. Primeira, como encontrar unidade num mundo tão diverso? Como construir algo sólido, uma comunhão verdadeira, em uma situação social, em um contexto de tanta fragmentação? E é aqui neste texto que acabamos de ler que temos uma resposta muito clara da Escritura. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos responde a esta indagação. E ele não diz que a unidade, ela se estabelece através de métodos, de técnicas, de passos para o sucesso.
nem por meio de psicologização, de conselhos, de uma ajuda, de um tipo de coaching psicológico, não. Ele não apresenta nenhum método para construir a unidade. Ele começa com uma declaração teológica direta. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança do nosso chamado. A unidade cristã, meus irmãos, não é um ideal a ser buscado, não é um projeto a ser construído, executado, mas ela é uma realidade. Ele não diz, seja um só corpo, ele diz, há um só corpo. Ele não diz, busquem o mesmo espírito, mas ele declara, há um só espírito. Ele não fala, tenham todos o mesmo alvo, a mesma esperança e expectativa, não. Estamos todos debaixo de um mesmo chamado para uma mesma esperança. E o apóstolo Paulo afirma isto porque nesta parte da carta, e agora entendendo a carta, exatamente no capítulo 4, nós começamos a segunda e última grande sessão da carta. A primeira sessão, os capítulos 1 a 3, nos mostram a obra do Evangelho, a obra do Pai em escolher pecadores. Isto está lá no capítulo 1, dos versículos 3 a 6. A obra do Filho, que veio ao mundo para resgatar os pecadores com seu próprio sangue. Isto aparece no final do verso 6 do capítulo 1 e vai até o versículo 12. E a obra do Espírito Santo, que sela estes pecadores como propriedade de Deus, os unindo a Deus. E esta unidade, ela também é uma unidade não apenas no aspecto vertical, do homem com Deus, mas ela também é horizontal. Porque no capítulo 2, Paulo diz que aqueles que estavam divididos por um muro, e este muro que ele usa aqui de forma figurada, é para apontar para o muro que havia no templo, que separava judeus de gentios. Este muro, esta parede de separação foi derrubada. Os que estavam próximos de Deus, os judeus, próximos, mas não com Deus, porque eles também não tinham acesso ao Santo dos Santos. Os que estavam próximos e aqueles que estavam longe, os gentios, eles foram unidos e ambos, juntos, agora têm acesso a Deus. Todos entram juntos no Santo dos Santos por causa de Cristo. Ele termina o capítulo 2 dizendo que agora em Cristo nós somos concidadãos dos santos, família de Deus, e não apenas nos aproximamos de Deus, mas Deus vem morar conosco, nos tornamos o templo da sua habitação. Diante de todas estas verdades, o apóstolo Paulo fala que ele até mesmo se tornou prisioneiro de Cristo no capítulo 3, para demonstrar o amor de Deus, não apenas na obra de Cristo, mas na igreja, onde aquele que era inimigo dos gentios, por ser judeu, tornou-se alguém disposto a sacrificar-se por Cristo em favor dos gentios, por causa da união que este amor que há em Cristo promove. Os que estavam longe de Deus e eram inimigos uns dos outros, aproximados de Deus, tornam-se uma só família. Ele se faz prisioneiro de Cristo, diz o apóstolo no capítulo 3, por amor de vós, gentios. E agora, chegando no capítulo 4, Paulo diz, vocês devem viver de maneira digna dessa vocação. O Deus trino e uno, o único Deus, o Pai que os escolheu, o Filho que morreu por vocês, o Espírito que os selou e que é o penhor da sua esperança, da sua herança, ele os uniu, fazendo com que tanto os judeus que estavam mais próximos, quanto os gentios que estavam mais distantes, se tornassem um só povo, uma só família, um só templo. Ele uniu vocês para que vocês vivam de modo digno desta vocação, desta unidade. Paulo então diz, é Deus que produz a unidade. Portanto, o que compete a nós? E ele declara, compete a nós, conforme está aí no versículo 3, esforçarmos por manter a unidade. Nos esforçar diligentemente para preservar o que Deus fez. Foi Deus, o Pai, que nos amou eternamente, o Filho que nos amou com um amor sacrificial, e o Espírito que nos ama de maneira íntima e interna. Este Deus que nos ama, que nos tornou um. Preservemos isto.
Não lutemos contra a unidade, lutemos pela unidade. O apóstolo, então, 7 vezes, para enfatizar a unidade, ele usa o numeral 1. Se você contar, aparece 7 vezes, nos versículos 4, 5 e 6. Um corpo, um espírito, uma só vocação, para uma mesma esperança. Um Senhor, uma fé, um batismo. Um só Deus e Pai de todos. 7 vezes. As 3 primeiras referindo-se à obra do Espírito Santo na igreja. As 3 referências ao numeral 1, referindo-se à obra de Cristo como Senhor, o cabeça da igreja. E a última referência à unidade, a 7ª, o Pai. E aí ele repete várias vezes a palavra todos. O Pai, que é Pai de todos, o Pai que está sobre todos, o Pai que está em todos e o Pai que age por meio de todos. 4 vezes. Depois desta maravilhosa colocação, até mesmo poética, né? Com estas divisões trinitárias, terminando no número da perfeição, na completude do 7, o apóstolo, ele nos mostra claramente por que devemos preservar o que Deus já fez, mostrando que a fonte da unidade não está em nós, a fonte está no Espírito, no Filho e no Pai. Entendendo então todo esse contexto da epístola, este verso 4, como eu já adiantei, ele fala da obra do Espírito Santo para formar a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja. O Espírito Santo, ele produz a unidade cristã. O versículo 5 nos mostra que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, também o faz. E o versículo 6, por fim, fala também do Pai, como aquele que é a causa, o fundamento da unidade. Mas o verso 4, que é o verso que nós vamos meditar daqui para frente, nos mostra que o Espírito Santo, ele é o fundamento da realidade da união dos crentes, da união da igreja. A unidade da igreja é obra do Espírito Santo, não é algo que o homem possa alcançar. O homem pode manter uma unidade formal, externa, baseada em gostos e preferências, mas o homem não pode produzir uma verdadeira unidade. Somente o Espírito Santo, que forma um só corpo e que dá a todos os membros deste corpo uma só esperança, um só direcionamento, somente ele pode produzir esta unidade. Vejamos então o que o apóstolo Paulo faz, e o texto já é bem dividido, porque há 3 declarações desta unidade: um corpo, um espírito, uma só esperança da nossa vocação. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que esta unidade se baseia no fato de haver um só corpo, e isso significa que a unidade é uma realidade criada por Deus. Paulo não dá aqui uma ordem, o verbo não está no imperativo, ele não diz tornem-se um corpo. Às vezes nós queremos isso na igreja, nós precisamos estar mais unidos. Mas, meus irmãos, nós não conseguiremos ser unidos, porque nós naturalmente somos divididos por classe social, por intelectualidade, por faixa etária, por preferências, por opiniões. Nós somos tão divididos que nós chegamos a discutir por causa de hobbies. Eu já vi irmãos discutindo após culto, não na nossa igreja, mas já vi isso, por causa do time de futebol. Sai do culto, estavam unidos, louvando o mesmo Deus, mas ali começam a discutir, fica até chateado um com o outro. Nossa tendência natural é desagregar, porque quando o homem se desune de Deus, seguindo o seu próprio coração, querendo ser o seu próprio Deus, ele já não apenas se separa de Deus, ele se separa do próximo. O próximo é um obstáculo para que as minhas vontades, as minhas preferências sejam o centro da minha vida. Mas Paulo não diz tornem-se um corpo, ele diz há um só corpo. Porque a igreja não é um clube social, não é uma associação humana, ela é um organismo vivo, criado por Deus. O homem pode entender tudo sobre a vida, mas o homem não cria vida. Ele tenta manipulá-la, ele tenta de alguma forma estudá-la, conhecer os seus mistérios, mas nós não conseguimos criar vida.
Só Deus pode criar vida, e a igreja é algo vivo, é um organismo vivo, é uma criação de Deus, e todos os que estão em Cristo fazem parte deste corpo. Aqui Paulo não está se referindo à igreja tal como ela se manifesta na história, aquilo que os teólogos reformados chamavam da igreja visível, institucional. Ele está falando da igreja invisível, que é composta por todos os santos que já estão nos céus, por todos aqueles que militam na nossa atual geração e por aqueles que ainda haverão de vir. A igreja invisível. Todos que estão em Cristo são um corpo. Isto, meus irmãos, confronta as ideias do individualismo. Eu posso ser um cristão sozinho na minha casa. Não. Há um só corpo. Não existe cristão isolado. Eu estou desigrejado, então você não tem Cristo. É impossível ter um relacionamento com o noivo se você não for parte da noiva. Há um corpo. Isso também confronta a ideia de um sectarismo. Somente o meu ramo do cristianismo é verdadeiro. Não, há um só corpo. Não há a igreja presbiteriana, batista, essa ou aquela, anglicana, metodista, pentecostal. Todos aqueles que estão em Cristo, que creem nele como seu único e suficiente Salvador, que receberam do Espírito Santo a graça para professar sua fé exclusivamente em Cristo, segundo o Evangelho dos Apóstolos, que faz parte do corpo. Não importa o ramo da cristandade em que esteja, há um só corpo. Existe apenas um corpo. A ideia de corpo apresenta, conforme nós vemos Paulo explicar de uma maneira mais precisa, em 1 Coríntios capítulo 12, uma diversidade de partes, que formam sistemas que são coordenados para desempenharem funções específicas, mas que todas elas estão interligadas para o bem do todo. Não é assim que um corpo funciona? Cada parte compõe um sistema, cada sistema tem uma função, e no todo o sistema dá ao corpo vida, dá ao corpo capacidade de realizar suas operações, seus trabalhos. A ideia de que nós somos diversos como partes, mas não partes isoladas, partes que de maneira orgânica, unidas, cooperam para o todo, partes distintas, mas dependentes. Do que vale um pé fora do corpo? Do que vale um órgão sem o corpo? O mais nobre dos órgãos sem o corpo, ele se torna morto, se torna inútil. Todos nós somos parte de um corpo, diferentes, mas cooperando com o mesmo propósito. Há um só corpo. Aplicando de maneira mais direta à família, já que hoje é o dia da família, no plano de Deus, meus irmãos, a família também não é uma unidade isolada. A família é como se fosse uma parte deste corpo. A igreja é uma família maior, o corpo de famílias menores, que funcionam neste organismo. Este é o plano de Deus, desde a origem. Este plano que começa com o indivíduo, mas que envolve o casamento, porque a Bíblia não nos ensina para casarmos no Senhor, porque isso faz parte desta unidade do corpo, e que também alcança os nossos filhos, porque a verdadeira unidade da família não começa dentro de casa, em métodos para criar um ambiente mais saudável, para criar diálogo, e as pessoas tentam fazer isso, vamos fazer uma viagem, vamos fazer isso ou aquilo, estas coisas não vão funcionar. A unidade começa no corpo, na igreja, há um só corpo. A família é um componente dentro desse corpo, e se há membros da família ou famílias fora desse corpo, não haverá unidade. O apóstolo então traz uma outra declaração: há um só Espírito, e isto significa que a unidade ela é sustentada e criada pela presença do Espírito. Esta unidade não é mantida por afinidade natural, e esta é uma tentação para a liderança da igreja, tentar manter as pessoas unidas. A gente tem que criar um ambiente de amizade aqui na igreja. E se a pessoa for mais tímida, como que vai criar um ambiente de amizade? Tem pessoas que são mais fechadas, mais introspectivas, outras são abertas, outras abertas até demais, e aí com um tímido vai dar conflito, né? Tem os irmãos que eu brinco, esse aí já herdou a terra, né? Porque vai ser manso assim, né? Você convida para entrar e deita até no sofá. Não tem gente assim? E quando alguém é mais retraído, aí fica incomodado.
A gente tenta criar unidade por afinidades. Não. Paulo está dizendo que há um só Espírito, porque é o Espírito que mantém a unidade que Ele mesmo cria. Não estamos unidos porque pensamos de forma igual. Não estamos unidos porque gostamos das mesmas coisas. Não estamos unidos porque temos as mesmas inclinações ou temperamentos. Não. E não há nada mais belo do que a unidade da igreja, porque em qual outro ambiente que você convive, você encontra pessoas tão diferentes, tão distintas. Geralmente nós convivemos em ambientes em que as pessoas têm uma mesma atividade profissional, então uma mesma formação, uma mesma linha de estudos, uma mesma história, uma mesma classe social, ou então uma mesma faixa etária na escola. Não é assim que nós aprendemos a conviver? Nós convivemos por departamentos, mas na igreja não há esses departamentos. Não estamos aqui unidos por afinidades naturais, por pensamento, ideologia, por gostos, por temperamento. A igreja é criação do Espírito, e ela é sustentada por este Espírito. Somente o Espírito Santo regenera, faz nascer de novo. Somente o Espírito Santo habita e conecta cada membro do corpo. Então, o que é o Espírito para o corpo? O Espírito é vida. Um corpo sem vida é um cadáver, é um defunto. E a única coisa que um corpo sem vida vai fazer é cheirar mal. Mas o Espírito vitaliza, ele age em cada um, em cada membro, como a vida nas células, como a vida que circula pelo sangue, como a vida que é processada pelos neurônios, para que haja movimento, para que haja dinâmica, para que haja coordenação. Sem o Espírito, qualquer unidade é superficial ou criada pelo homem, mecânica. Há uma igreja em Belo Horizonte que ela parece um soviete. Sovietes são aqueles organizações políticas que tiveram lá na União Soviética no período do regime comunista, porque é uma igreja de uma denominação que se tornou liberal, que não aceita a Bíblia como palavra de Deus, e é uma igreja progressista. Inclusive o pastor dessa igreja em Belo Horizonte, ele é casado com outro homem. E essa igreja, todos os membros, para serem membros dessa igreja, tem que ser de determinado partido político. Então vai chegar as eleições. Agora, se você for lá, eles vão estar discutindo, né? Estratégias políticas, qual o papel social da igreja, como a igreja promove justiça social, até coisas boas, até coisas cristãs, até coisas que nós todos devemos nos preocupar, de atender os necessitados, de atender os pobres. Mas a igreja se tornou um braço de uma ideologia política. O que mantém aquelas pessoas unidas é o Espírito? Não. É um corpo sem vida. Um corpo sem vida. Sem o Espírito não há unidade viva. Pode até parecer uma unidade bonita por fora, mas ela não é permanente, porque os vínculos baseados por afinidades passam. Eles passam. Eu me lembro que na minha adolescência o meu vínculo para ir à igreja não era o culto, não era a palavra. Eu creio que eu já era convertido sim naquela época, mas o meu vínculo era o futebol, nas tardes de domingo. Havia uma escola pública próxima da igreja que cedia a quadra para a gente, e o sol rachando, 14h, a gente ia para lá todo domingo, depois do almoço, e jogava bola até às 5 horas, depois ia para casa, tomava um banho, ia para a igreja para dormir durante o culto, porque estava exausto. E eu fiquei nessa igreja anos e anos por causa desse futebol, porque o culto não me falava nada. Eu não me lembro de nenhum sermão que eu ouvi ali, se é que eu ouvi algum. Não me lembro, nada que me impactou. Sempre tive aversão a grupo de louvor. Então, o louvor eu aproveitava para tomar água. E na hora da pregação, os pastores não eram muito dedicados a uma pregação mais expositiva, então não me chamava atenção. Mas o futebol me manteve naquela igreja alguns anos, uns 4 ou 5 anos. Essas afinidades passam. Hoje eu não aguento jogar futebol, não tem mais joelho para isso, tornozelo, peso para isso. E aí? Acabou a igreja para mim? Acabaria, não é verdade? Aposentou do futebol, aposenta da igreja? Vejam, meus irmãos, aplicando isso para a família, o que mantém uma família unida não são vínculos de sangue. A
gente fica forçando a família a se unir, né? Olha, seu irmão está vindo, vem para cá. Os pais fazem isso, né? E os filhos se submetem a essas situações constrangedoras enquanto os pais estão vivos, né? Porque depois que os pais morrem, o que faz? Cada um para o seu canto, cada um cuidando da sua vida, igual Jacó e Esaú. Ó Esaú, pode ir na frente que depois eu te sigo. Até hoje Jacó não chegou lá na terra de Esaú. Pode ir que eu vou depois. Ele ainda não chegou. O café se esfriou de Esaú e Jacó não chegou lá até hoje. Não quiseram um ver o outro. Se abraçaram, choraram, perdoaram, reuniram no Natal. Oh, meu irmão, te amo, vai lá para sua terra, daqui a pouco eu vou lá, vou te visitar. Igual mineiro, né? Eu vou lá na sua casa. Até hoje ele não foi. Portanto, meus irmãos, o que mantém uma família unida não são vínculos de sangue, mas é a presença do Espírito de Deus. Lares verdadeiramente firmes, que gozam de comunhão permanente, são aqueles onde o Espírito Santo habita, governa e transforma. Vou contar um testemunho de um presbítero que eu conheci. Como é um testemunho bom, posso citar o nome, presbítero Rubem Alves, presbítero emérito lá em Belo Horizonte. Rubem Alves, já com mais de 70 anos, reunia-se com seus irmãos todas as quartas-feiras na casa de sua mãe, que estava bem velhinha, chegando nos 100 anos, porque eles mantinham um culto doméstico desde a infância. Todos os irmãos e netos reuniam. Foi aquilo que manteve e mantém aquela família unida até hoje. O Espírito Santo. Se reuniam, cultuavam juntos, estavam juntos. Maestro César Timóteo, que os irmãos conheceram, que tem vindo em nossa igreja, veio várias vezes, eles já estão na 4ª geração da família de seu avô. Ninguém se desviou. Netos, bisnetos, filhos, todos eles se reúnem para adorar o Senhor. Muitos deles na mesma igreja. É o Espírito Santo que mantém lares firmes. E por fim o apóstolo diz: há somente uma esperança da nossa vocação. Também fomos chamados numa só esperança. Isso ensina que a unidade caminha para um destino comum. Todos os crentes foram chamados para a mesma esperança. Uma esperança que não está nas circunstâncias, que não está em projetos deste mundo, que não está na estabilidade da vida, que não está numa suposta perfeição de relacionamentos aqui nesta vida, mas que se encontra na obra consumada de Cristo, na glória. E vejam, meus irmãos, o que nos mantém unidos, o apóstolo Paulo mostra, é a perspectiva do que vem adiante, não do que passa, nem do que é agora, mas é a esperança que temos em Cristo, a esperança para a qual fomos chamados. Percebam, isto é muito importante. Quando eu estudei isto, eu não tinha me atentado nunca para este detalhe, mas percebam, a nossa história, a nossa origem, a nossa classe social, o nosso nível educacional, os nossos costumes, tradições, gostos são distintos. O nosso passado, de onde nós viemos, de onde Deus nos trouxe para nos integrar à igreja, cada um tem sua história. E o nosso passado nos divide. Era assim com a igreja de Éfeso. Havia alguns que eram judeus, tinham seus costumes, suas tradições, suas práticas. Havia outros que eram gentios, com costumes totalmente diferentes. Se eles ficassem apegados às suas origens, eles estariam divididos. O passado nos torna diferentes, salienta as diferenças, contribui para nos desunir. Mas nossa esperança, meus irmãos, se estamos em Cristo, é a mesma. Ela nos une, pois converge a nossa atenção, os nossos corações para o mesmo lugar, a esperança da glória. Essa esperança comum, ela nos une, porque todos estamos caminhando para o mesmo destino. Vocês se lembram do povo de Deus caminhando no deserto? O que fazia aquele povo tropeçar? O que fazia eles pecarem? Percebam que era sempre quando eles lembravam do passado, do Egito, do que eles comiam lá, de como era a vida lá, quando na verdade eles deveriam ter sempre como foco o que estava adiante, a terra da promessa, as bênçãos de Deus, aquilo que o Senhor fará. Mas quando eles olhavam para trás, tal como a mulher de Ló, eles tropeçavam. Essa esperança nos une. Quando uma família, uma igreja perde essa esperança, coloca em um local secundário, ela começa a se dividir por coisas pequenas, preferências, expectativas.
Passamos a focar naquilo que é diferente, que é ligado ou ao nosso passado ou ao nosso presente. Se eu sou jovem, quero andar apenas com jovens, mas todo mundo permanece sempre jovem? Se eu sou criança, eu quero ficar só com criança, mas todo mundo é criança para sempre, Peter Pan? Não, foi bom aí quem respondeu certo, parabéns, a criança respondeu. O idoso só vai ficar ali isolado, no cantinho dele, não recebendo atenção. Não, meus irmãos, todos nós somos um só povo, que tem uma mesma vocação, para uma mesma esperança. Isso nos une. Quando todos nós olhamos para o mesmo lugar, para a mesma direção, quando percebemos que o futuro em Cristo é o mesmo para todos, e que lá no céu não haverá mais diferenças, não haverá mais classes sociais, origens étnicas, tradições, todos seremos um em Cristo e Deus em nós, nós nos unimos, mantemos, preservamos a unidade. Porque a obra do Espírito consiste em glorificar a Cristo. O Espírito foi enviado por Cristo para que o Filho de Deus fosse glorificado. E quando nós olhamos para a obra de Cristo no futuro, quando Ele glorificar a sua noiva, nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos os olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa esperança. Meus irmãos, somente essa esperança vindo do Espírito, ela nos mantém, nos leva a preservar a unidade. Nada disso existe sem Cristo. Foi Ele quem derrubou a parede da separação, foi Ele que nos reconciliou com Deus, foi Ele que nos deu o seu Espírito, foi Ele que formou este povo. A unidade da igreja e, por consequência, a unidade das nossas famílias não está baseada no nosso esforço, está baseada na obra perfeita de Cristo, na nossa esperança. Eu espero ir para a glória, e eu espero que eu vá acompanhado com a minha família, com os meus irmãos. Quando nós colocamos isto em mente, nós nos unimos mais, as picuinhas vão sendo deixadas de lado. Há algo mais importante, há algo muito mais sublime diante de nós. Finalizando, queridos irmãos, eu vou fazer algumas aplicações, 4 na verdade. Em primeiro lugar, o que esse texto nos manda fazer? Na verdade, ele nos manda receber algo. Receba a unidade como um presente da graça, como uma dádiva. Não somos nós que criamos o corpo, Deus nos fez parte deste corpo. É o Espírito, conforme está em 1 Coríntios 12, 13, que nos insere neste corpo. Nós não criamos unidade, nós entramos na unidade pela fé em Cristo e participamos dela pela obra do Espírito. Portanto, receba esta bênção. Valorize, nós somos um em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o texto nos manda, em seu contexto anterior, preservar essa unidade. Se nós temos um tesouro tão precioso, uma bênção tão grande, nós precisamos preservar isso. Imagino que todos de nós aqui temos alguma coisa que gostamos muito, né? Um presente, uma roupa, uma joia, alguma coisa que você gosta muito. E quando nós temos algo que é de muito valor, muito precioso para nós, mesmo que não seja para outro, nós preservamos, nós cuidamos, nós zelamos. A ideia que o apóstolo Paulo transmite neste texto é que, já que Deus criou algo tão precioso, um corpo vitalizado por um só Espírito, para poder ter todo o seu desempenho como um organismo vivo, para uma só direção, uma só esperança da nossa vocação, nós precisamos preservar esta unidade com atitudes concretas. E se nós observarmos nos versos anteriores, os versos 2 e 3, nós temos algumas dessas atitudes: humildade, sermos humildes, mansidão, paciência, suportarmos uns aos outros. Em terceiro lugar, meus irmãos, se toda unidade vem de Deus, nós precisamos submeter a nossa família à realidade maior da unidade, que é a igreja. Nós temos, por causa do pecado, sempre invertido as ordens. Colocamos o trabalho e o ganha-pão na frente do reino, quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Colocamos a unidade da família à frente da igreja, quando é a igreja que vai dar o fundamento para que a nossa família seja e permaneça unida.
A família é uma realidade menor, é uma célula do corpo. A realidade maior de unidade sempre será a igreja. Portanto, famílias saudáveis são aquelas que entendem que pertencem a uma família maior, corpo de Cristo. Quanto mais sua família estiver unida à igreja, mais ela estará unida como família. Isto é algo muito importante percebermos, meus irmãos. Quantos têm sido negligentes com a igreja e vão perder sua família por causa disso? E por fim, viva orientado por essa esperança. O nosso foco não está no passado, de onde nós viemos, quem nós fomos. O nosso foco não está no presente, quem nós somos agora. Você está na ativa, é aposentado, você está na fase de criar filhos, ou já criou, já está recebendo os netos, você é um jovem que ainda está começando a vida. Não é o presente o nosso foco. O nosso foco está orientado para uma vocação e uma esperança que é comum a todos nós. Não importa qual tenha sido o nosso passado, não importa qual seja a nossa situação hoje, o nosso futuro é o mesmo. Portanto, nossa unidade não é construída pela identidade pessoal, ela é construída à luz da eternidade, da nossa relação com Cristo, que haverá de se consumar na esperança da glória que nos está proposta. Concluindo, meus irmãos, nesse dia especial, dia da nossa igreja, celebrar a Deus, louvar ao Senhor pelas nossas famílias e por aqueles que são parte da família da fé. Talvez sua família não seja parte, mas você é parte de uma família em que temos um Pai eterno. Nós precisamos lembrar que somente a palavra de Deus, somente por meio da fé no Evangelho, somente através da obra da Trindade, e aqui nós vimos de forma especial a obra do Espírito Santo, é que há unidade, um corpo, um espírito, uma esperança. E nós somos chamados a viver desfrutando destas bênçãos. E esse dia é um dia para desfrutarmos dessas bênçãos. Nós teremos lazer, nós teremos comida e mesa farta, mas acima de tudo, nós temos a bênção da unidade. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Vamos orar, convido a todos a ficarmos de pé, nós vamos orar e já caminharemos para o encerramento desse culto. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças por esse dia tão especial que o Senhor preparou para nós. Te agradecemos por todos os irmãos envolvidos no trabalho, para que tivéssemos este dia agradável aqui. Agradecemos, ó Deus, pelos irmãos do Ministério de Eventos, pelos irmãos que estão ali fazendo o alimento para nós, desde ontem. Te agradecemos por todos aqueles que participaram da organização, das compras. Que o Senhor os abençoe, e te agradecemos por cada vida aqui presente, por cada família aqui presente, por cada irmão que talvez não esteja com sua família, mas que faz parte de uma família que é eterna, cujos laços são os laços da cruz. Te agradecemos, ó Deus, por todas estas bênçãos, pois é o Senhor que criou esta unidade, este corpo, e é o Senhor que o sustenta e o vivifica pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, dá-nos a graça de valorizarmos isto, ó Pai, e de criarmos nossa família, aqueles que estão nesta posição ainda de terem filhos pequenos, iniciando sua vida familiar, de criarmos nossa família debaixo desta unidade tão bendita, que é a unidade do Espírito, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus o fazemos. Amém.